Bom dia. Vamos começar aqui nosso momento. Eu gostaria de falar da importância da audiodescrição para que aconteça a verdadeira inclusão. Então, meu nome é Amanda, eu estou vestida com um blazer creme, branquinho, uma calça jeans. Eu venho de Uberlândia, eu sou diretora de uma escola e é um privilégio nesse lugar tão importante que promove cultura, a literatura, passar essa manhã com todos e todas. Vou passar para a Esther se apresentar também, tá joia? Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Esther, eu tenho 15 anos, eu estou vestida com uma roupa preta, eu sou daqui do Gabarito de Araxá. É isso. Bom dia, gente, meu nome é Laura, eu tenho 17 anos, venho do Gabarito de Uberlândia e a minha roupa eu estou vestida com uma calça preta e uma blusa branca. Espero que vocês possam aproveitar bastante esse momento. Obrigada. Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou uma das coordenadoras pedagógicas do Gabarito de Uberlândia. É um prazer estar com vocês nesse momento. Eu estou usando uma calça preta, um blazer branco, uma blusa listrada de preto e branco. Minha pele é branca e tenho cabelo loiro. Eu também espero que vocês aproveitem muito. Quero dizer que é um prazer estar aqui em Araxá, participando deste festival literário, que eu já conheço e participo como espectadora há alguns anos. E, assim, posso dizer que vivi experiências incríveis. Tem pessoas maravilhosas que passam por aqui. Os contatos que a gente faz, desde a pessoa que a gente esbarra na livraria, olhando o mesmo livro que você, são muitas trocas que acontecem, até as pessoas que a gente pode ouvir aqui. Então, obrigada pela oportunidade, aproveitem muito o evento. Também agradecer às intérpretes de Libras, Jéssica Borges e Carla Rosa, que faz, de fato, desse contexto, desse espaço inclusivo. Muito obrigada. Enfim, Mariana, estamos reunidos, Esther, Laura, jovens escritoras, conversando com jovens. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também escrevem, são escritores, muitos ficam com os textos guardados, às vezes engavetados, E depois gostaria também de dividir, pedir para vocês, a gente vai ter um tempinho para que alguém se sinta à vontade também para dividir com a gente a própria experiência de jovem escritor. E ontem eu pensava sobre esse momento e pensava sobre a escrita. E para mim, que tenho uma formação um pouco mais cartesiana, sou uma engenheira, para mim esse lugar da escrita é um lugar muito rígido, um lugar muito difícil de estar, um lugar que a gente de fato se mostra, todo o nosso conhecimento, nosso repertório, nossa capacidade de escrita, linguística. Mas afinal, Mariana, o que pode, o que pode a escrita? Ao contrário da Amanda, minha formação é totalmente pela paixão pela literatura. Eu sou formada em letras e eu tenho doutorado em estudos literários pela Universidade de Uberlândia. Então, a literatura é o que despertou a minha paixão em um nível que eu escolhi trabalhar com isso. E quando eu penso, Amanda, na escrita, eu penso que a escrita é um espaço como se fosse a nossa casa. E a escrita ela vem por duas perspectivas. Para quem escreve, ela pode ser esse espaço de compartilhamento, um espaço de segurança, um espaço de resistência, às vezes, a sentimentos que a gente não gostaria de ter, a situações que a gente está passando e não gostaria de estar passando. Então, a escrita ela é o lugar que nos traz conforto para quem escreve. Agora, quem lê pode não receber da mesma maneira como quem está escrevendo. Quantas vezes, por exemplo, para a galera que está aqui nos ouvindo, que é um pouco mais jovem, que a gente vai fazer uma prova de vestibular, está lá. O que o autor quis dizer com tal trecho? Se o autor for responder, ele responde errado. Porque a interpretação de quem lê pode ser diferente da interpretação de quem escreveu. Então, eu acho que existem esses dois âmbitos. Para quem lê, a literatura vem como uma aproximação de seres humanos,
como desenvolvimento do sensível para várias questões, mas não necessariamente do que para aquilo de quem escreveu. Não sei se ficou meio confuso, mas quem escreve tem uma intenção e quem lê pode ler de outra maneira. Acho que ficou claro, né? E a literatura, ela assume ela sai desse lugar da escrita funcional, né? Com algum objetivo de informação, acadêmico, científico, para esse lugar do sensível mesmo, né, Mariana? Exatamente. A literatura enquanto arte, né? E, como eu disse, né, apesar de ser um lugar rígido, né, para mim, como escritora, né, a hora que, se eu precisar desenvolver, a literatura salva, né, assim como a arte. E, então, como leitora, eu me sinto muito confortável nesse lugar, inclusive porque é esse lugar, né, do sensível, das emoções, da subjetividade. Então, também queria trazer para as nossas alunas aqui presentes, alunas escritoras, esse lugar da literatura, da escrita, né, dentro da sua vivência, da vivência de cada uma. Bom, meu caminho com a literatura começou desde cedo, porque a minha mãe foi uma das grandes inspirações. Então, desde quando eu nasci, ela lia livros para mim, ela colocava CDs. Na minha época era CD ainda, hoje em dia a gente tem Spotify e outras plataformas, mas ela sempre colocou para eu, né, e meus primos também, ouvirem histórias, e ela contava histórias para a gente. Então, eu tive uma alfabetização até que meio rápida, comecei a falar também muito rápido, porque a língua em si me deixava sempre muito feliz e era um lugar seguro de eu ler, entender e também de me relacionar com aquilo que está sendo escrito e o que eu estou lendo também. Então, eu lembro de estar no 2º ano, lá do Fundamental 1, e de ler, assim, uma quantidade absurda de livros e até ter ganhado uma competição ali de leitura da minha escola. E aí eu falei, nossa, é esse papel que o livro desempenha na minha vida, é isso que eu quero para a minha vida. Ler e escrever são 2 atividades que estão conectadas e que nos levam para lugares que a gente às vezes nem está esperando. Então, é isso, a literatura é a capacidade de você se relacionar com aquilo que está sendo escrito. É a oportunidade de pôr os seus sentimentos de maneira física. Então, essa, para mim, é uma das maneiras mais bonitas que a gente tem de expressar a nossa opinião, o nosso sentimento, que é por meio da escrita. Então, a literatura vem nesse lugar para mim, desde pequena. Então, eu, assim como a Laura falou, desde pequena também, eu aprendi a ler e a escrever muito cedo. E desde pequena eu gostei muito. Foi algo que eu não fazia porque minha mãe mandava ou a escola pedia. Eu sempre fiz por vontade própria, porque era algo que eu gostava. E eu, assim como você falou, também tenho memórias assim de eu saindo da escola, época que eu estudava de tarde ainda, acho que eu devia estar no 2º ano, no 1º ano. E aí, toda vez eu pedia para minha mãe passar numa banca que tinha ali para comprar gibi do Maurício de Souza, porque toda semana chegava gibis novos, e aí eu lia a semana inteira todos, até virar a semana para eu poder comprar novos. Então, desde pequena, foi algo que eu sempre fiz porque me deixava feliz e porque me fazia bem. Eu gostava, não fiz porque ninguém falou. Então, acho que foi um lugar assim de conforto que eu achei desde pequena para me expressar assim. E eu acho que não tem nada melhor do que você ler algo, você vê que tem alguém que se sente da mesma forma que você. E os livros são um jeito de você ver isso. Então, eu acho que foi um abrigo assim para mim a literatura e até hoje continua sendo. Um lugar de conforto. A escrita e a leitura, ela é imprescindível, né, para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional. E falar, e com o relato, né, da Esther, da Laura, a gente percebe a importância, né, do incentivo desde a infância, desde a primeira infância. E aqui, quem gosta de ler? Levanta a mão quem gosta, quem tem lido, quem tem saído das telas, quem tem saído dos textos rápidos e rasos.
É importante encontrar esse lugar, né, fixo nesse... E eu acho que a feira e essa possibilidade, eu acho que ela traz também, eu acho que esse ponto que é crucial, o incentivo à leitura, à escrita, principalmente em tempos de smartphone, de internet. Então, vou convidar, aproveitar esse convite. Ah lá, o pessoal está se divertindo com os mascotes, vamos focar aqui, os mascotes da feira. E, enfim, convidá-los, então, para que mesmo vocês, jovens, que às vezes não tenham tido esse incentivo, na primeira infância, lá nesses primeiros momentos, que lê essa saída, esse conforto. E eu tenho certeza que todos vão sair daqui com esse exercício, com essa certeza. Mari. Eu fiquei pensando muito da fala das meninas, o quanto realmente isso é importante e o quanto a inspiração e o incentivo são fundamentais nesse caminho para você se envolver cada vez mais com a leitura e com a escrita. E aí, vocês disseram que teve esse incentivo da família, né? A mãe da Esther está ali toda orgulhosa, já está super de parabéns por esse incentivo. A mãe da Laura, que está nos assistindo também pelo YouTube. Mas eu queria saber de vocês, assim, e a inspiração? De onde veio a inspiração para começar a escrever? Teve algum escritor que foi esse gatilho, assim, que puxou vocês para essa escrita? Ou não? Foi uma situação, um professor, talvez? No meu caso, eu acho que teve um pouco de tudo. Porque, assim, como eu falei desde pequena, eu sempre gostei muito do Maurício de Souza. E não lembro qual idade eu tinha, mas a minha mãe teve uma oportunidade de me levar para conhecer o estúdio, a gráfica dele, onde que acontece tudo. E eu fiquei deslumbrada de ver tudo aquilo de perto, né? Ver os gibis que eu lia desde quando eu era pequena, você entender assim como funciona e você ver que tem tanta gente por trás, é muito legal. E ver que tudo isso sai do Maurício é muito encantador. Então, eu acho que ter convivido assim com o Maurício, assim, com o que ele escreve desde pequena, foi muito importante para mim. E também tem uma pessoa que eu admiro muito, que agora eu posso chamar de amiga, que é uma atriz que chama Letícia Braga. Ela já fez filme na Globo, no Gloob, acho que o pessoal assim, deve conhecer, meu ciclo de amigos eu sei que conhece. E ela me incentivou muito, porque quando ela lançou o livro dela, minha mãe me levou no lançamento, e aí foi a partir daí que a gente se aproximou. E aí eu lembro exatamente, uma semana depois do lançamento do livro dela, eu entrei no quarto da minha mãe com um tanto de folhinha assim, escrita a lápis, nem tinha linha no papel, eu que fiz a linha com régua. Falei assim, mãe, eu escrevi um livro, e agora? O que eu faço? Vou ganhar dinheiro? O que é que eu vou fazer? E aí foi assim que tudo começou. Então, para mim, foi no caminho mais ou menos dessa forma e foi principalmente incentivado pela família. Então, a minha avó, o ano passado, ela fez o aniversário dela de 90 anos e a gente conseguiu publicar o livro dela de cartas. Então, minha avó ela sempre foi uma ávida leitora, ela sempre gostou muito da literatura e também gostou muito de escrever. E aí, nessa veia artística da família, veio a Laura, que também gosta muito de escrever. Então, uma das inspirações para mim, atualmente, é uma jornalista, que hoje em dia ela está um pouco mais velha, mas eu gosto muito da escrita jovem dela, que é a Joan Didion. E tem também a Dolly Alderton, que não sei se vocês conhecem, mas o livro dela está bem famoso, que é Tudo que eu sei sobre o amor. Então, são duas mulheres, principalmente jornalistas também, elas são duas jornalistas, que me inspiraram a seguir esse caminho hoje em dia. Mas, em primeiro momento, foi a minha avó com as suas cartas e o seu livro, que foi publicado ano passado. Laura, Esther, e o que vocês gostam de escrever, né? Quais são os assuntos, os temas, né, que vocês gostam de que sejam dedicados, né, nas suas escritas, né?
Bom, eu gosto muito, assim, em primeiro momento eu comecei escrevendo poesias, então eu comecei na pandemia, quando tudo estava muito difícil, e veio um trabalho da escola pedindo para a gente fazer um texto sobre o que a gente estava sentindo durante a pandemia. E aí que veio o brilho nos olhos de poder escrever poemas e poder utilizar a poesia para me expressar. Então, eu gosto muito de escrever poesias e depois de eu ter desenvolvido um trabalho na escola o ano passado para fazer um estilo de TCC, eu me apaixonei pela literatura acadêmica, fazer pesquisas para poder escrever também. Então, esse tipo de literatura que eu gosto, textos independentes, mas também misturar com a poesia. É tudo aquilo que eu posso me sentir sensibilizada e passar o sensível ao outro. Eu gosto, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar, eu prefiro escrever. Então, de um tempo para cá, eu comecei a ler muitos livros. Tem um autor brasileiro que chama Igor Pires. E ele tem uma série de livros, se eu não me engano, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. E aí são vários. E aí eles vão meio que dar sentido ao outro. E desde que eu comecei a ler livros assim nesse estilo, eu me senti, como eu falei, foi outro lugar de conforto que eu achei, de ver que alguém se sente como eu, não necessariamente sentir algo ruim. Falo que, tipo assim, nossa, essa pessoa sabe descrever o que eu estou sentindo melhor que eu. E eu vi que, lendo aquilo, estava me ajudando a identificar melhor o que eu sentia. Eu estava me sentindo confortada e conseguindo explicar mais o que eu estava sentindo. E aí eu comecei graças a esses livros assim, escrever o que eu estava sentindo, porque já que eu não conseguia falar, não conseguia pôr para fora. Então escrever foi um jeito que eu achei de aliviar isso, ou então expressar, se for algo bom ou ruim, de um jeito que eu sei o que eu estou fazendo e que me conforta. Coisas de você. Sim. Eu fiquei pensando aqui algumas coisas, né, assim, como as coisas vão mudando ao longo do tempo. Sua avó publicou um livro com cartas. A gente, daqui a uns anos, não tem mais livro de cartas, porque é tudo mensagem WhatsApp. As coisas mudam muito rápido. E a forma como escrever sobre si mesmo, ela tem mudado também, essa perspectiva, né? Antes a gente escrevia de outras maneiras e agora as telas, como a Amanda disse no início, elas estão nos colocando em outros momentos. Mas quando vocês escrevem sobre vocês, como é que para vocês pensar que outra pessoa vai ler sobre seu sentimento? Assim, em algum momento dá uma vergonhazinha? Uma insegurançazinha? Dá muito, assim, você falando disso, eu lembrei de uma autora, não sei se vocês conhecem, a Sylvia Plath. Ela escreveu vários diários, a paixão dela era realmente escrever, e principalmente para aliviar tudo aquilo que ela estava sentindo. E aí um grande medo que ela tinha durante a escrita era se alguém lesse aquilo que está escrevendo. Porque eu acho que quando a gente escreve para si, só para aliviar, a gente faz erro gramatical, a gente vai colocando, é um fluxo de palavras intenso. Mas quando a gente vai escrever para o outro, a gente tenta se colocar dentro de um padrãozinho e falar, nossa, a gramática tem que ser assim, eu tenho que fazer desse jeito, e as pessoas vão achar eu muito estranha por estar falando desse jeito, estar me expressando dessa forma. Então, às vezes, eu tenho assim, muita vergonha e medo de como as pessoas vão reagir à minha escrita ou ao meu texto, mas eu fico pensando na essência da escrita em si, que é aquilo que eu senti pode impactar a vida de uma pessoa. Então, eu vou deixar aquilo escrito da melhor forma possível, claro, mas sem perder a essência daquilo que eu estava sentindo, porque, para mim, a literatura ela tem que manter o princípio, manter a essência daquilo que é realmente importante para todos nós. Então, por mais que dê a vergonhazinha, eu acho importante da gente repassar os nossos textos para frente, porque a gente ajuda nós mesmos a entender o interno e ajuda outras pessoas também a entender os sentimentos dela. Então, é esse trabalho mútuo. Eu concordo exatamente com a Laura, tudo que ela falou, exatamente o que eu estava pensando.
E eu acho que, assim como eu falei, quando eu leio um livro que eu sei, eu entendo que a pessoa estava sentindo a mesma coisa que eu, que ela descreveu o que eu não tinha palavras, ela colocou palavras. Eu acho que quando a gente escreve, a gente pode estar fazendo isso com outra pessoa. Então, às vezes, a gente está ajudando alguém sem saber, a gente não sabe como as pessoas vão interpretar, igual ela falou. Cada um pode ler de um jeito. Às vezes, quem escreve está com uma intenção e quem lê está com outra intenção. Mas a gente nunca sabe, tipo assim, que é essa pessoa aqui, eu vou ajudar ela. A gente não sabe, mas por isso que eu acho que literatura é muito bonito, porque você se ajuda e você ajuda o outro. Você não sabe quem é o outro, você não sabe como é o outro, mas do jeito que você escreve, você ajuda muita gente e você não sabe como. A gente sabe que a leitura, né, a literatura, um dos grandes ganhos, né, é a inventividade, a criatividade. E o processo criativo, né, de vocês? Como funciona? Vocês precisam de silêncio, precisam ficar sozinhas? Tem bloqueios, né? Como é esse ato de escrever, né, dentro da rotina, já da rotina tão jovem, das outras responsabilidades, desses outros papéis? Como tem sido esse processo criativo? Geralmente, eu sinto que minha escrita flui mais quando eu estou sentindo alguma coisa assim. Por exemplo, agora, se eu for sentar aqui e escrever, eu precisaria de um contexto, assim, para eu conseguir escrever alguma coisa específica. Mas agora, quando eu estou me sentindo assim, não sei, quando eu sinto algo diferente, eu sinto vontade de falar algo, eu sinto que eu não me expressei bem, ou então, não sei, tem os meus momentos, eu coloco música, assim, às vezes eu estou escutando música e aí me vem uma coisa assim na cabeça, uma inspiração, e aí eu preciso sentar e escrever. Eu tenho até um caderninho lá em casa que, geralmente, quando eu não tenho como expressar, mas eu pego ele, eu começo a escrever, e aí eu vou modificando, assim, eu pego as palavras que eu escrevi, e aí, no final, forma um texto, ou um poema, depende. Para mim funciona assim mais ou menos da mesma forma assim. A literatura ela vem em mim. Eu não sei o que acontece, ela só vem assim. Então eu já fiz poema dentro do supermercado, dentro da farmácia, esperando na fila para tirar sangue. Então assim, ele vem. Às vezes eu tô escrevendo alguma coisa, fazendo tarefa, fazendo até simulado do Enem, já me aconteceu. Então sei lá, qualquer sentimento ou qualquer coisa que eu consigo ver e enxergar que aquilo pode virar palavras, ou aquilo que eu vi, que eu imaginei pode se materializar o sentimento em si. Então, é em qualquer momento. E até o processo criativo tem muitas vezes que a gente tem bloqueios, que a gente não consegue escrever propriamente, a gente senta e não vem nada, e aí até dá uma falta de esperança, fala, nossa, será que eu não vou conseguir escrever mais? Mas esses momentos são passageiros, são fases e fases. E o processo criativo da escrita em si, aquilo que inspira, eu acho que a escrita ela é muito como se você estivesse construindo uma casa ali. Ela tem que ter o fundamento, ela tem que ter a construção das paredes, e depois ela se forma em si. Então, é um trabalho, assim, é um labor mesmo. Você fica naquela labuta ali para fazer com que tudo faça sentido, que as pessoas gostem. Então, é isso, um trabalho, assim, demorado, mas é a construção ali das palavras com o objetivo de formar algo criativo e algo produtivo. Então, é isso. Algo que faça sentido, né? Eu até me emocionei, porque a gente conhece esse lugar potente que tem a arte, que é a literatura, né? Que tem a arte, e nesse caso a literatura. E num país que as livrarias se fecham e que a gente perde a juventude para os smartphones, a gente precisa recuperar esse lugar de potência, né? Então, vocês, com certeza que eu já estou toda emocionada, estou muito inspirada, e eu tenho certeza que o público que nos assiste também.
vocês foram falando, e eu também fui pensando nisso, assim, como é que vocês têm se formado nesse lugar de escritoras? Então, eu vou emendar 2 perguntas. Vocês se imaginam hoje sem essa escrita? E nessa condição de jovens escritoras, como vocês se projetam no futuro? Que carreira vocês querem seguir? Qual curso vocês querem fazer? Vocês acham que esse planejamento futuro ele tem alguma relação com esse ser escritora de hoje? Sim, assim, eu não consigo me imaginar sem a escrita, eu não consigo me imaginar sem escrever. E, assim, escrever vem até na cabeça, assim, ter as palavras em si, entendeu? Assim, às vezes eu não preciso de um papel, de uma caneta, sempre tenho, para garantir. Mas eu não consigo imaginar minha vida sem a escrita. Vem no celular, vem na cabeça, às vezes eu falo. Então, é isso, assim, eu não consigo me ver sem a literatura. E eu planejo seguir esse caminho porque foi o que me deu mais inspiração, assim, para a vida futura em si. Então, eu lembro no primeiro ano, uma professora queridíssima, 2, na verdade, a Gisele e a Ana Cláudia, 2 professoras maravilhosas que eu tive, que elas falaram: Laura, tem curso de estudos literários, tem mestrado, e você pode fazer isso, você pode estudar escritores e você pode estudar a escrita. E, para mim, aquilo é isso. Então, desde o primeiro ano do ensino médio, que é quando a gente começa a realmente entender o que a gente quer da nossa vida e começar a preparar também, que é um processo muito importante, eu falei, é isso que eu quero fazer. E tem muita gente que desestimula, fala, mas você vai realmente fazer isso da vida? Não, mas isso dá dinheiro, você vai conseguir se sustentar? E, para mim, quando você tem paixão, quando você gosta realmente daquilo e que você acredita que aquilo é o seu amor, a sua paixão, vai dar certo. E, assim, às vezes não vai ser da melhor maneira e você também não vai ser a pessoa mais rica desse mundo, mas você vai ser rica de sentimentos e daquele pequeno foguinho que tem dentro do seu coração que diz: é isso que você é, essa é a sua essência. Então, é não esquecer daquilo que forma a gente como humano e forma a gente como indivíduo. Então, apesar de ser um caminho difícil e às vezes a gente não ser criativo sempre, eu acho importante eu sempre me relembrar do amor que eu tenho pela escrita e pela literatura e como isso me transformou. Então, é assim que eu pretendo levar a escrita e os livros na minha vida. Uma aula de escolha profissional agora nós tivemos. Sem dúvida. Eu assim, também não me imagino sem a escrita, até porque eu uso ela tanto assim como algo assim, eu esqueci a palavra, como uma maneira de aliviar o que eu estou sentindo, quanto também por lazer. Eu uso das 2 maneiras. E, por um tempo, eu pensei em continuar, assim, seguir essa carreira. Mas, hoje em dia, eu acho que eu achei outra profissão que é o que, assim como ela falou, é o foguinho do meu coração, assim. Então, eu não acredito que eu vá seguir essa profissão. Assim, nunca se sabe, né, que ainda tem tempo. Mas, no momento, não acredito que eu vá seguir como escritora, mas, em momento nenhum, eu quero abandonar a literatura. Eu acho que ninguém deveria fazer isso, na verdade, porque, mesmo quem não tem costume de ler, eu acho que esse ambiente é o melhor ambiente que tem para vocês criarem esse costume, porque não tem nada melhor que você pegar um livro físico, assim, cheirar. Gente, cheiro de livro novo é muito bom. E eu não quero nunca parar nem de ler, nem de escrever, porque é algo que realmente me faz muito bem. Eu fico muito feliz de ter encontrado isso na literatura, porque tem muita gente que não gosta, que não tem paciência, que acha chato. E eu acho a melhor coisa do mundo ler, comprar livro, escrever. Então, eu não consigo me imaginar nunca sem a literatura. E eu espero muito que nunca acabem os livros físicos também, porque agora está com essa moda de Kindle. Eu não dou conta de ler em Kindle, não dá. Eu gosto de livro, eu gosto do cheiro do livro. Papel. Assim que é bom. Então, eu não consigo me imaginar sem isso nunca.
Realmente, esse é um apelo que todos nós fazemos, assim, que não acabem os livros físicos. Quando a gente chegou aqui, eu falei com os meus colegas, com a Laura, eu falei, não me deixem chegar perto da papelaria, da livraria, gente. E a gente foi, nós fomos todos juntos. Então, é um vício mesmo, assim. A gente precisa disso para estar bem, né? É um vício, mas é um vício super positivo. Então, realmente, essa coisa do livro, esse contato, o estar em uma livraria, levar crianças às livrarias para que elas vejam os livros, elas entendam, tenham esse contato. Eu acho que isso é riquíssimo para todos nós, né? Sem dúvida. Mas também dizer também, né, que os dispositivos eletrônicos, né, eles carregam um mundo também, né? Bibliotecas universais das maiores, né, universidades do mundo. Então, é uma riqueza, né? Então, eu sempre me questiono meus alunos, a juventude, né? O que a gente tem feito também com essa Ferrari? É, sim, um dispositivo de informação, rapidinho. Eu adoro livros, eu já estive na livraria, já saí com a minha sacolinha. Mas eu gosto do Kindle também, porque ele é pequenininho, ele é levinho, então deem também essa oportunidade para os dispositivos, né? Mas numa era, né, que a informação, os livros estão tão fáceis, né? Os índices de aprendizagem, né, mostram que a nossa geração, né, está intelectualmente mais empobrecida, né? Então, não é sobre o livro físico, o papel físico, é sobre com o que, né? Com que tipo de leitura, de atividade a gente tem se ocupado. Então, sempre um convite, que eu acho que, né, esse lugar também é esse lugar do convite, né? O convite para a escrita, o convite para a leitura, o convite para a arte, né? Esse convite para a gente, para o conforto das emoções, enfim. Eu queria fazer uma pergunta. Se aqui na plateia tem alguém que escreve, mais alguém que escreve além das meninas? Nós temos? Tem várias pessoas, na verdade. Ótimo. Muitos escritores e escritoras. E alguém de vocês quer fazer alguma pergunta para as meninas? Vocês podem ir pensando, e aí se surgir uma dúvida, levanta a mão e a gente vai conversando. Que eu acho que é importante quando... Né, porque às vezes vocês estão ouvindo e pensam, meu Deus, mas e isso? Então levanta a mão, a gente vai conversando junto aqui. Achei que você ia falar alguma coisa, Amanda. Tem uma aluna nossa que não pôde vir, que é a Tarsila, e eu queria aproveitar para a gente mostrar os livros dela. A Tarsila já apresentou os livros, inclusive na Bienal do Livro, em São Paulo. Pode passar. São 3 livros que estão aqui conosco. Deixa eu ler um poema, Amanda, de um dos livros. Esse aqui? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. E aí a gente passa para vocês darem uma olhada. As Tarraxinhas. O Encontro Feliz na Floresta. E Pássaros São Palavras. Eu tinha lido um poema curtinho desse aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu mostrar uma foto da Tarsila. Aqui, essa é a Tarsila. Não sei se estão filmando para aparecer no YouTube. Deixa eu ler um poema. É de uma seção do livro que se chama Sentimentos. As asas da borboleta são uma rara beleza, e elas abertas aplaudem depressa a natureza. Então, é um poema curtinho, que foi escrito pela Tarsila durante a pandemia. Tá? Então, a gente vai passar os livros para vocês darem uma olhadinha. E gostaria de pedir agora para a Esther falar um pouquinho do livro dela, que está aqui Sim, com a gente. Coisinhas de Mim. Está aqui, Esther Ferreira. Bom, como eu contei para vocês, eu cheguei no quarto da minha mãe com um monte de folha de papel escrita a lápis e falei assim, mãe, eu escrevi um livro, e agora? O que eu faço?
Vou ganhar dinheiro? Como é? O que eu tenho que fazer? E aí, a minha mãe é advogada, então ela não sabia muito por onde ela deveria me auxiliar. Porém, por ela ser advogada, ela tem clientes envolvidos nesse meio. E aí foi graças a um amigo dela que ela compartilhou que eu tinha escrito um livro, que eu não sabia o que era, como é que fazia, não sabia nada, gente. Eu só escrevi, falei, aqui, mãe. E aí ela conversou com esse amigo dela e a gente combinou de se encontrar um dia, tomar um café para ele ler meu livro e ele me dar as instruções do que fazer, porque era algo totalmente novo. E eu não lembro quantos anos eu tinha, não sei se era 10, era 10. Então, eu não sabia nada do que eu tinha que fazer. E aí, a gente foi se encontrar com ele. E, chegando lá, eu com um monte de perguntas, assim, né, toda eufórica, eu coloquei minhas folhinhas de papel que eu tinha escrito, eu coloquei dentro de uma pastinha. Aí, eu fui pro meu café com o amigo da minha mãe, com a minha pastinha, assim, embaixo do braço, igual uma mini escritora. Executiva, já. Assim. Muito. Aí, eu cheguei lá, né, a gente conversou, trocou ideia, ele leu meu livro. E a minha mãe, ela não tinha lido o livro. Minha mãe foi uma das últimas pessoas assim, a ler que eu nunca dava certo, eu não deixava. Só quando deu certo de começar a fazer o livro que ela leu. E aí, na hora que ele leu o livro, ele falou assim, Esther, mas isso tá uma gracinha. E aí, eu super eufórica, ele colocando pilha, assim, me dando maior apoio. Aí, a gente conversou, e eu não estava sabendo, né, se eu ia ganhar meu dinheiro, quem que era a editora, o que eu ia fazer. Aí eu olhei para ele e falei assim, Luiz, mas e como é que eu vou achar uma editora? Aí ficou um silêncio na mesa assim, ele olhou para mim e falou assim, Esther, eu sou a editora. Aí eu olhei para minha mãe e fiz assim. Aí eu fiquei em choque. E aí a gente começou a conversar e levou muito tempo até ficar pronto. Foi bastante tempo, 6 meses. Eu lembro direitinho do dia que chegou lá em casa, aquele tanto de caixa, assim, cheio de livro, eu abri e falei, meu Deus, não acredito. E é muito especial para mim, porque marca uma fase da minha vida. Meu livro, ele é mais infantil, é para criança, então acredito que muita gente aqui nem sabia que eu tinha, porque ele é bem infantil, assim, se vocês tiverem oportunidade de ver, vocês vão ver que ele é bem direcionado à criança, até porque quando eu escrevi eu era mais nova. E minha inspiração, como eu falei, foi a Letícia. Então, é muito legal, assim, você ver que alguém que você admirava tanto, eu vi ela na TV, assim, e hoje em dia eu chamo ela de amiga, a gente conversa, troca mensagem. E isso aqui, eu acho que a Letícia foi um passo muito importante. Ela foi essencial para esse livro acontecer. Eu sou muito grata a ela e pelas oportunidades que o livro me deu também. Quando lançou, a gente fez uma roda assim, de conversa. Era na época da pandemia, então, infelizmente, tinha que ser online, né? Então, a gente fez uma live. Eu, a Letícia e o Luiz, que foi a editora do meu livro, que foi ele que me auxiliou. Então, esse livro é muito importante para mim e para a Estherzinha também, que escreveu. E eu sou muito grata a todas as oportunidades e principalmente ao FLI, porque eu acho que se não fosse o FLI, eu não iria ter tido tanta proporção assim que o FLI nos auxiliou muito. Então, eu sou muito grata a todo o pessoal do FLI e ao Luiz, minha mãe, todo mundo. Esther, e sobre o que é que fala o seu livro, para a gente contar para quem está nos ouvindo, assim, porque eu ainda não consegui ler, a gente ganhou agora o livro. E eu vi aqui que tem fotos suas com as suas amigas, ele fala sobre amizade, ele fala sobre os seus sentimentos naquela época, todas aquelas páginas na folha sulfite 100 linhas que você fez, elas estão aqui, você acrescentou depois? Todas elas estão. E, sinceramente,
se eu não me engano, não tem nada que mudou, assim. O jeito que eu escrevi é o que está aqui. Não lembro de fazer nenhuma alteração, nada. Ficou do jeitinho que eu escrevi. E como eu falava muito dos meus gostos, assim, como eu acho que deu para perceber que eu falo muito de sentimento, né, de expressar os sentimentos, porque é algo que eu realmente gosto de usar a literatura para fazer isso. Então, eu fiz isso no meu livro, só que eu fiz de um jeito infantil. Então, eu falava das coisas que eu gostava, fiz questão de colocar minhas amigas no livro, então tem fotos minhas aqui com elas. Espera, eu vou virar para vocês. Acho que não vai dar para ver muito bem, mas eu vou mostrar. Quer que a gente ajude? Mostra aqui. Aí, deu certo. Então, eu fiz questão... É um livro, assim, como o nome diz, Coisinhas de Mim. Era a Estherzinha que escreveu. E o que eu senti, o que eu gostava, eu acho que foi muito importante para mim esse livro. E é isso, eu falo mais sobre meus sentimentos, as coisas que eu gostava, de um jeito mais infantil. A Laura ela já é uma escritora um pouco mais moderna. Os textos dela estão em um aplicativo, né, Laura? Agora explica um pouquinho para a gente dos seus textos, por favor. Então, no primeiro ano, assim, agora eu estou no terceiro contexto, mas eu estou no terceiro ano, e aí no primeiro ano a gente tinha, não sei se vocês viram, mas ontem tinha uma professora aqui falando sobre as fanzines, e ela foi a professora que idealizou a gente escrever o livro, então a minha sala, a gente não fez a fanzine, mas fez em si um livro. E obrigada, Fabiane, inclusive, se ela estiver assistindo, obrigada por ela. E aí foi lá que eu escrevi um livro de poemas que fala sobre, ele chama Pronation, que seria uma nação pró. O pró é tudo aquilo que você acredita. Então, nações que acreditam em alguma coisa. Acreditam no amor, acreditam em uma certa forma de política, de pensamento. Então, foram textos críticos misturados com a poesia. E aí, hoje em dia, eu descobri um aplicativo chamado Substack. Acho que ninguém aqui conhece, mas parece muito com um aplicativo que a gente tem mais conhecido no Brasil, que chama Medium, que é para textos, publicação de textos autorais. Então, por lá eu publico alguns textos. E o nome da minha página chama Alter Ego, porque eu acho que isso dá a oportunidade da gente sair de quem a gente aparenta ser e ser o escritor em si. Então, por isso que chama Alter Ego. E eu tenho apenas um texto publicado que chama A Arte daquilo que eu chamo de escrever. Ele está em inglês porque o aplicativo é majoritariamente usado por pessoas que falam inglês, mas em breve terão textos em português também. Terceiro ano está difícil, gente, mas em breve vão ter textos por lá também. E aí o primeiro texto fala sobre a paixão da escrita e como que isso surgiu para mim e como que esses pequenos textos autorais funcionam como uma espécie de expressão e também de liberdade para falar sobre aquilo que está acontecendo e as nossas reações, as nossas criticidades sobre isso. Então, minha página no Substack vão ter várias coisas, se vocês quiserem acompanhar, está lá. Falei que eu gosto das tecnologias, né? Vamos ficar de olho nos aplicativos, nos autores independentes, que a gente sabe, né, que existe uma indústria, as editoras, então é importante também esses espaços que promovam, né, como a FLI, né, que autores independentes possam, né, ter esse espaço de apresentar, né, seus textos, esse trabalho. Vi um pessoal chegando depois e no início, né, na nossa primeira reflexão, tanto Laura como Esther trouxeram a influência desde muito cedo, né, da leitura, né, uma casa, né, com uma avó ávida pela literatura, uma mãe que incentiva a literatura, e esses outros espaços, né? A Laura trouxe as professoras, a importância da escola, né, esses outros espaços, porque a gente sabe que não é responsabilidade só das famílias formar jovens ledores, né? É uma responsabilidade nossa, né? Uma responsabilidade da sociedade, né?
como vocês veem esses outros espaços, né? E que importância eles tiveram também nessa trajetória? Acho que é uma pergunta até redundante, né? Mas queria também trazer importância para esses outros lugares, não só a escola, até mesmo, né, essa participação aqui na FLI. Eu acho que esses espaços, assim, como o FLI mesmo, são essenciais para promover a literatura, para chegar em gente que não tem esse costume, que não cresceu com esses hábitos. Eu, graças a Deus, desde pequena, eu sempre convivi com o FLI, sempre vim todos os anos. Quando eu era pequena, o FLI era aqui, depois ele passou para o Barreiro, aí ano passado ele foi para o estacionamento do estádio, esse ano ele voltou. E desde muito pequena, quando eu saía da escola, eu pedia para minha mãe passar aqui para eu ver a construção do FLI. Quando eles estavam montando as estruturas, eu esperava o ano inteiro para chegar essa época, eu achava muito bom. Teve uma vez que eu olhei para minha mãe, a gente passou aqui, estava tudo desmontado, que o FLI já tinha acabado. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, onde será que o FLI Araxá está agora? Então, desde pequena, foi um espaço muito importante para mim, eu fico muito feliz de... Antes eu vim aqui para ler, para conhecer os escritores, e agora eu estou aqui onde eles estavam, eu via eles, agora eu estou aqui, então é muito gratificante. Eu acho muito importante estar num espaço desses, e por mais que muita gente não tenha o costume de ler, eu acho que agora é a oportunidade perfeita para vocês tentarem. Muita gente tem mente fechada, fala, ai, mas eu não consigo. Compra um livro ali, petitinho, tenta. Eu tenho tantas amigas ano passado que compraram aqui, primeira vez que elas foram ler um livro, e agora elas têm um monte, elas gostam. Então, por mais que vocês já venham com esse pensamento de que, ai, eu não gosto, tentem, se abram para essa nova experiência, porque eu garanto para vocês que a literatura é muito positiva. E você, antes da literatura e depois, eu tenho certeza que depois você vai ver o mundo assim, de outro jeito, com outros olhos. Então, eu acho que todo mundo que está aqui, quem não está também, eu acho que deveria dar uma oportunidade e aproveitar que tem um espaço assim, porque, infelizmente, não é todo mundo que tem um lugar assim como esse para ter acesso à literatura de um jeito tão fácil. Então, eu acho que eu queria dar um conselho para vocês, né, de se abrirem e tentarem ler um livro, assim como vocês estão aqui assistindo palestra. Às vezes, se tiver algum outro escritor que vocês conhecem, vão, porque eu juro para vocês, vocês não vão se arrepender. E é muito, muito, muito positivo. A minha primeira vez na FLI, assim, eu já estava sonhando com ela desde o ano passado, conversando com alguns professores, mas um ambiente, assim, o que a FLI proporciona é muito interessante. Então, lá em Uberlândia, a gente tem algumas atividades ligadas à literatura, mas não uma feira literária em si. E eu acho que, assim, se tivesse um espaço como a FLI tem, ia ser muito interessante para trazer novas pessoas, principalmente jovens, que está ali no início da vida, está começando o processo de entender a vida de maneira mais crítica. Então, eu acho muito interessante ter esses espaços para realmente criar o hábito, como a Esther falou, para ela realmente a FLI é um hábito. Então, para criar um hábito de presenciar a cultura brasileira, de parabenizar essa cultura que a gente está vendo muitos locais, principalmente livrarias, fechando, uma dificuldade muito grande de editoras de se manter. Então, é muito importante que vocês apoiem a cultura, principalmente a cultura nacional, a cultura regional. Então, em Minas, nós temos autores maravilhosos, em Uberlândia, Araxá. Então, é muito importante que vocês deem atenção. E um local, para mim, extremamente importante são bibliotecas. Gente, por favor, não deixem de ir nas bibliotecas. É um patrimônio de todos. Algumas são públicas, algumas, né, são privadas, mas vão em livrarias, vão em bibliotecas, porque é muito importante, porque é realmente assim, é ecológico, porque você está ali trocando livros com as pessoas, então o livro ele tem mais de uma função de não somente ficar na estante, mas é muito importante porque ali é um ambiente de leitura em si, um ambiente que te potencializa para ler mais livros. Então, visitem bibliotecas, visitem livrarias, ajudem as editoras nacionais,
leiam livros e participem de estruturas como o FLI. Nunca se esqueçam. Eu acho que nós já estamos caminhando para o encerramento, Sim. né? Já levantou uma plaquinha ali. Acho que esse não estava nem combinado, mas essa mensagem final das meninas veio ser a cereja do bolo para a gente já encerrar. Esse ano, nessa edição da AFLI, tem escritores que eu tive a oportunidade de conhecer em outras edições, inclusive. Marcelo Rubens Paiva, eu confesso que eu estava até esperando para tietar de novo, para pegar outro autógrafo dele, porque ele Mas só amanhã. Pois é. E, assim, quem tiver oportunidade, não deixe. Conceição Evaristo. Nossa, esse é meu coração. A Laura veio na expectativa de encontrar a Conceição Evaristo aqui para dar um abraço nela e pegar as boas energias dela para a prova da Gente, Unicamp. o livro dela cai no vestibular que eu vou fazer esse ano, então, assim, é paixão para a vida toda. É isso. Então, tem muita coisa boa sendo oferecida e muita coisa que enriquece a gente, que acende o foguinho do coração. Fica aqui o nosso agradecimento mesmo pela oportunidade, mais uma vez, e esse recado das meninas. Deixem a literatura tocar vocês. Assim, a literatura pode muito, a literatura pode tudo, e ela é para todos. Assim como esse festival, que tem se mostrado muito preocupado com a inclusão, acho que não existe nada mais inclusivo do que a arte. E a gente aqui falando da literatura, então, assim, deixem-se ser incluídos por ela, viu? Muito obrigada. Amanda. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.